Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todos os povos, brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos tanto como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, de acordo com o que diz, nos esclarece a doutrina espírita, que ainda nos dá o mapa da mina, ou seja, queremos ser felizes? Então, precisamos, como bons jardineiros, arrancar a erva daninha dos vícios e defeitos do nosso coração. E para nos auxiliar, hoje, vamos refletir sobre uma passagem do Evangelho de Marcos, onde Jesus diz o seguinte: mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra que fica infrutífera. Vou repetir. Os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra que fica infrutífera. O que significa isso? Essa passagem de Marcos significa que a fé viva não cresce no coração miraculosamente. Quando acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Então, qualquer planta útil reclama especial atenção no seu desenvolvimento. É indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa, estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins que se destinam. Isso demanda tempo, porque normalmente você tem que colocar a semente na terra, vê-la germinar, crescer, florescer e frutificar. E, normalmente, cada espécie tem um período, desde o plantio até a colheita. Uns no verão, outros no inverno, uns no primavera, outros no outono, enfim. E nós somos como essa planta. A fé dentro do nosso coração, ela foi plantada por Deus lá no início, quando nos trouxe até o mundo nominal. Porque até então, quando nós estávamos no reino animal, nós tínhamos simplesmente o determinismo divino nos fazendo evoluir. Chegamos no reino nominal, nós somos como a semente que é plantada na terra, precisa, primeiro, sair da terra, da escuridão, da ignorância. Depois precisa crescer, florescer e frutificar. E a nossa fé passa por todas essas etapas. Então, a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço, não. Até algum tempo, nós ainda vivíamos sobre a fé cega, ou seja, éramos obrigados a acreditar naquilo que nos diziam e ponto final. Hoje, nós já estamos dando um passo à frente, a partir do momento que deixamos de ter a fé cega para ter o quê? A fé raciocinada, ou seja, para crer em alguma coisa, nós precisamos conhecer através dos 5 sentidos e analisar
se é algo positivo ou se é algo negativo. Então, a maioria das pessoas ainda acredita que a fé vai crescer dentro dela no estalar de dedos. Mas não. A fé precisa ser adubada, porque senão não terá boas consequências. Então, é importante a gente compreender que precisamos cultivar a fé dentro do nosso coração primeiro, a fé em Deus. E compreender que Deus não é aquele Deus vingativo e cruel dos judeus, não. Deus já não é mais o Pai que Jesus nos disse, apesar da gente ainda ter muito forte dentro de nós que Deus é um Pai. Hoje, nós compreendemos que Deus é o quê? A inteligência suprema, a causa primária, que nos criou por amor e nos dá o universo e a eternidade para evoluir. Então, a partir do momento que a gente compreende, a gente tem fé em Deus, porque sabe que o universo está evoluindo e nós também vamos evoluir. Só que nós somos muito imediatistas, não é? Queremos que a nossa fé exploda de um momento para outro e que ela nos leve à felicidade. Vai nos levar. Mas, como eu digo, todos os dias, quando estamos abrindo a reflexão matinal, nós precisamos elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazê-las crescer, florescer e frutificar, pois todas elas estão em germe dentro do nosso coração. Mas também nele está a erva daninha dos vícios e defeitos, que esses são difíceis de arrancar. Por exemplo, os vícios. Muitos sabem que o fumo é prejudicial à saúde e mesmo assim fumam. A mesma coisa acontece com o álcool. As drogas trazem reflexos extremamente negativos para quem é usuário, mas mesmo assim, o ser humano as usa. E aí depois vem os defeitos. E os vícios são fáceis de extirpar. Basta ter força de vontade e uma ajuda externa. Mas os defeitos, o orgulho, esse é complicado, não é? A vaidade, mais ainda, porque vivemos numa sociedade onde cada um quer parecer mais belo, mais bonito, mais bem arrumado do que o outro. Isso traz junto com ela a inveja, o ciúme, a avareza. Temos dentro do nosso coração também o ódio, que precisamos trabalhar sobre ele, colocando a virtude do amor, da humildade e da modéstia. A partir do momento que aumentarmos as nossas virtudes, automaticamente os nossos vícios vão diminuir, e aí a consequência de tudo isso é o quê? É que a planta divina, a fé dentro do nosso coração, começa a crescer, em alguns já está florescendo, são espíritos que a gente percebe já uma evolução espiritual, noutros já frutificaram. São aqueles grandes espíritos que já passaram pela história da humanidade, nos dando o seu exemplo. Então, claro que temos que estar alerta, né? Contra os perigos, ou seja, por exemplo, maus livros, más opiniões, discussões, analisar as coisas assim antes de fazer um autoexame, tudo isso nos leva a diminuir a nossa fé. Então, você decide. Você quer crer no futuro melhor? Trabalhe para isso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.